Uma entrevista na nossa roda de conversa hoje. Quem está aqui com a gente é o médico cirurgião vascular Éder Colombelli. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Cris. Boa tarde, seja bem-vindo. Antes de começar a falar com ele, eles têm notícia nova. Isso mesmo, nós, tem né? Aqui, já saiu o boletim coronavírus. A Vigilância Epidemiológica aqui de Foz confirmou hoje 69 novos casos de Covid, totalizando aí 22.856 casos da doença no município, 21.812 já estão recuperados. Desses novos casos, 35 são mulheres, 34 homens com idade entre 18 e 85 anos. 3 mortes foram registradas agora hoje, nesse boletim de hoje, totalizando 346 mortes. E as vítimas são 2 mulheres, uma de 60 e uma de 93, e um homem de 70 anos. Os dois estavam, os 3, né, estavam internados no Costa Cavalcante e outra pessoa faleceu em uma residência. Nossa, você não dá sossego, né, Éder? Ah, não, Você... números e números subindo, né? Hoje até que deu diminuiu bastante hoje. Mas aumenta o número de mortos, aí é a confusão. É aquela coisa, desce, o pessoal não se cuida, sobe, daí eles dão aquele susto, não adianta. Éder, você é cirurgião vascular aí, me diz uma coisa, aumentou muito a procura por pacientes agora durante a pandemia? Um pouco pelo isolamento, teve um pessoal que ficou um pouco com medo de vir, e agora que o pessoal criou um pouco mais de coragem, realmente tá vindo mais, assim. Então tinha uma demanda reprimida que agora tá chegando mais no consultório, e muitos com queixa de dor e membros inferiores, porque o pessoal parou de se exercitar, parou de fazer cuidados, né? Caminhadas e tal, até academias e tal. E acabou que agora aparece bastante gente lá, né? Todo mundo chegando lá com dor, inchaço nas pernas, é bem comum, né? As queixas principais que estão chegando no consultório. Antes de começar a nossa entrevista aqui, até quem estava acompanhando no YouTube ficou vendo a gente aqui se mexendo aqui, era tudo fazendo exercício que o Éder estava indicando para nós. E você falou até de um termo que tem agora de uma doença nova que surgiu, né, Éder? Ah, não, eu tava brincando. É que eu falo para os pacientes que eles estão com pandemite, né? Que é uma inflamação por causa da pandemia. Mas é só uma brincadeira mesmo com os pacientes. Geralmente esses problemas vasculares, eles surgem por quê? Falta de atividade física, má alimentação ou tudo junto? O que você... Na verdade, assim, tem um componente genético importante, mas é que o corpo humano não é feito muito para ficar parado, né? Basicamente, assim, tudo que a gente de líquido que produz, por gravidade, vai acometer, vai acabar descendo para as pernas, sobrecarrega o sistema todo ali da circulação e acaba sendo o primeiro lugar onde se dá sintomas, né? Principalmente ali da canela para baixo, assim, os pacientes incham, dói, queimação, dormência, alteração de cor, palidez, fica azulado. É o que mais o pessoal procura, assim. E é claro que é uma hidratação violenta, uma hidratação muito boa, assim, que vai melhorar a alimentação também. Esses alimentos, eu sempre falo para os pacientes assim que, tipo, quais são os alimentos certos? Tem muito questionamento sobre isso. A pessoa, no se alimentar, ela já começa a ver o que ela come, que deixa ela pesada, o que ela come que a gente fala de alimentos inflamatórios, né? Os nutricionistas chamam, assim, uma dieta inflamatória. Então, claro que carne de porco, tipo, é proibido comer, não, mas a questão é o dia a dia, né? O equilíbrio, né? É o equilíbrio, exatamente, a palavra-chave é equilíbrio. Exercícios físicos vão ajudar a condicionar esse retorno venoso, principalmente da panturrilha, né? Então, caminhadas, natação, pedalar, vários tipos de exercícios assim. E... o que mais que eu ia falar? Eu esqueci agora. Qual é o momento certo pra gente tratar uma varize? Na verdade, a gente trata mais associado a sintoma. Existem pacientes que vão buscando componente mais estético e tal, que realmente se incomoda, mas em geral a gente avalia assim, quais são os riscos de você ficar com essas varizes, porque tem principalmente homem, né? Homem a gente brinca que ele vai só no último caso, não, né? Ele vai até os 15 com a mãe e depois dos 50 com a esposa, porque se depender de um homem buscar atendimento médico, é bem complicado. Hoje em dia ainda está se mudando um pouco essa cultura, né? Os homens estão se cuidando um pouco mais, assim, mas é bem complicado isso.
E o homem, ele é difícil de ele dizer que tá com dor. Chega lá, às vezes tem várias varizes, já tiveram complicações e tal. Incomoda? Não incomoda. Tem a mulher do lado. Incomoda sim, doutor. Vive reclamando. Éder, e essa questão das varizes, se não for tratado, ela pode evoluir para alguma coisa mais grave? No caso da trombose? Não, as complicações principais é trombose, realmente pode. A trombose pode evoluir com a embolia. A embolia pode. Quando vai pro pulmão. Ele pode morrer de insuficiência respiratória aguda, né? Então pode evoluir a óbito devido a uma trombose, né? Que é o maior medo das pessoas em geral. Mas também, por exemplo, essa semana, 2 casos de varicorragia, que a gente chama de sangramento, né? De variz, bate sangue e a pessoa, como é um cano que as válvulas estão estragadas, vamos dizer assim, né? Então acaba ficando dilatado. É uma torneira aberta, sabe? Sangra grandes volumes, sabe? Tem fica pacientes... tipo um hematoma na pele? Não, eu digo, ela bate e sangra. Porque a variz é muito superficial, né? E daí, principalmente no pé, canela ali, que são regiões que não tem muito subcutâneo. Eu tenho uma paciente que teve, agora voltou de novo, e está tendo mês seguido, assim, tanto que ela decidiu que vai fazer o tratamento agora, que ela estava com um pouco de medo, porque tinha mais idade e tal, ela queria esperar para operar mais para frente, mas já voltou decidida essa semana que quer operar. A grande dúvida das pessoas é se a cirurgia é perigosa e ficar em pé. Provoca varizes? Duas perguntas uma vez só. Eu tenho uma aqui também. Bom, deixa eu organizar. Bom, primeiro, assim, ficar em pé. O problema, assim, a pior posição é ficar em pé parado. Assim, claro que em pé parado, sentado, é melhor do que em pé parado. Mas, assim, a condição ideal, a gente fala que começou a ter varizes quando o ser humano começou a caminhar em 2 pernas, né? Começou mais ou menos isso. Porque toda a pressão desce para a pressão toda do volume. Porque para descer a gravidade ajuda, o coração ajuda, mas para subir, o que interfere é a compressão da panturrilha, né? Por isso, então, que os instrutores falam, né? Faz aqui assim, ponta do pé e faz movimento a panturrilha, que diz que é o segundo coração, acelerar, né? E frear, né? Que a gente fala para entender mais. E tem aqueles EPIs embaixo da cadeira que ninguém usa, né? Embaixo das empresas, que é para ficar mexendo, mas aquilo fica sempre só para bonito. É que a maioria das pessoas nem sabe para que serve, né? Sim, exato. É para fazer esse movimento para que realmente retorne, né? Então, assim, por isso que o problema é ficar muito tempo parado, porque o sangue começa a acumular lá, e o sangue, ele como é que eu posso explicar assim? Ele não tem uma memória de ficar muito tempo parado. Se ele vai ficar parado, ele tem uma tendência a coagular, sabe? Eu digo assim, porque isso é um mecanismo do ser humano para, por exemplo, se eu sofro um corte, por exemplo, ele vai sangrar até o momento que ele percebe que está ficando muito parado na região, ele coagula para diminuir o sangramento, né? Tentando explicar de uma maneira para entender todo mundo. E então, assim, o sangue muito tempo parado, por isso que varizes aumenta a chance de trombose, porque ele fica parado nessas veias, e essas veias, mesmo com a bomba da panturrilha, ela não consegue subir, porque ela, na hora que ela comprime, ela sobe, e na hora que relaxa, ela desce, porque não tem mais as válvulas que seguram, né? Porque o sangue, ele sobe assim, ele vai... tu comprime, ele sobe até a próxima válvula, né? E fecha. Daí quando comprime de novo, sobe até a próxima válvula, ele vai subindo dessa maneira, né? E daí quando tem problema nessas válvulas, acaba que fica realmente, aumenta a congestão venosa lá embaixo e a pessoa fica daí começa a dar os sintomas, né? Os sintomas geralmente estão associados à dilatação da perna, a um inchaço. Porque a maior parte dos nervos estão na pele. Então, assim, no inchar e esticar a pele é que acaba dando queimação, dor, todos os sintomas, dormências. Tem vários pacientes que é bem incômodo, assim, né? Que normalmente todos os pacientes falam, tem que chegar em casa, deitar, colocar as pernas para cima, ficar uns 40 minutos, 1 hora, até voltar a ter... E usar aquelas meias de compressão, aquilo adianta? Adianta muito, na verdade, atualmente é... no calor que Foz do Iguaçu. E a cirurgia é perigosa? Sim. Uma por vez, calma. Eu já tinha feito, você atravessou. Você atravessando. Então, hoje em dia, a cirurgia, é que a pessoa chega com aquele pensamento da cirurgia da década de 60, né? Hoje em dia melhorou muito os materiais, né? A gente opera e vai embora no mesmo dia. O paciente opera de manhã e vai embora no mesmo dia. Tem tratamentos até que a gente faz no consultório mesmo. Não é indicado, né? então, para todo mundo?
Tem cada caso é um caso a cirurgia. A gente fala que é muito particular porque depende muito do que tem de trajeto. Porque hoje em dia a gente tem um arsenal grande, assim. A gente usa endolaser, a gente usa espuma, a gente usa flebstração convencional, de tirar. A gente tem muita coisa para usar de maneiras diferentes, essas coisas também. Então isso ele acaba sendo particularizado para cada caso, assim, e principalmente pela vontade do paciente, porque às vezes ele tem a opção de fazer com espuma, todos eles têm o benefício e o problema, né? Tipo, tem a espuma, tem os seus riscos e tal. Ele não tem internação hospitalar, mas também tem um risco maior de fazer hipercromias, de fazer alguma outra coisa. Traduz hipercromia, que eu não sei o que é. Mancha. Tá? Não, é que a gente fala assim, que a espuma, por exemplo, bom, tu tava falando perigosa, né? Eu tenho que organizar essas perguntas na minha cabeça. As doidinhas aqui não deixam você... Não. A espuma, ela é vendida assim como uma coisa nova, uma coisa que surgiu faz muito tempo, que aliás que é uma novidade, mas na verdade tem relatos de 1623, um médico alemão já fazia isso. A escleroterapia moderna que a gente fala começou de 60 para cá, assim, que começou a ver que dá realmente alguma coisa assim, e melhorou muito de 89 para cá, quando começou a se usar ultrassom também na medicina, né? Porque basicamente o que a gente faz no tratamento de espuma é tu funcionar um trajeto e, vamos dizer assim, trombosar aquele trajeto guiado, tipo assim, eu quero entupir esse pedaço aqui. Basicamente é isso. O problema maior é que, assim, a espuma funciona muito bem. O problema maior é que as pessoas não estão fazendo da maneira certa. As pessoas fazem sem usar ultrassom, as pessoas fazem, tipo, vê uma veia grossa, funciona, injeta. E se você injetar e cair no sistema profundo, faz trombose na perna da pessoa. Eu peguei 2 pacientes com embolia na mesma semana que fizeram, eu nem sei, não vou até citar nomes, a gente sabe que tem Não, mas tem que procurar um profissional qualificado, exato. né? Assim, é até legal fazer esse alerta. A gente tem muita complicação. Meu irmão atende medianeiro, nossa, ele pega complicação semanalmente, assim. Porque tem que ser, a espuma é muito bem aplicada, mas é um método que é fácil, porque tu faz no consultório, tu vai embora já em seguida, tu pode voltar a trabalhar no mesmo dia até. Tipo, tu pode ir lá fazer de manhã e vir direto aqui pra rádio, por exemplo, tranquilamente, sabe? Ela tem alguns problemas com questão assim, quando são veias muito superficiais, ele tem uma chance maior de fazer mancha na pele, de fazer essas coisas assim. Às vezes não vai de encontro com aquela coisa estética que você espera. Exato, sabe? Tem muita gente que vai pela estética. A pergunta que eu queria te fazer, que uma colega até mandou, se ao fazer essas aplicações, se depois de um tempo não volta tudo de novo, se vale a pena fazer? Então, a gente fala, o principal coisa assim, o problema da escleroterapia quando vai tratar, bom, eu vou assim, o tamanho, o nome das veias é de acordo com o tamanho, tá? Basicamente assim, tipo 5, 6 milímetros varizes. 2 a 3 milímetros reticulares, e abaixo disso varicoses ou vasinhos, que nem o pessoal. Varicose eu tenho um monte. Então assim, o problema é que isso é como se fosse tronco, galho e folha, sabe? Não adianta você ficar só tratando as varicoses se isso está sendo nutrido por um tronco maior, que está sendo nutrido por um tronco maior. Isso traz recorrência. É igual você cortar as folhas e achar que vai sumir, não vai, sabe? Tipo assim, ele some 2 meses no máximo e acaba voltando. Eu adorei essa definição que você deu. Essa analogia. Eu acho que eu tenho tudo varicose, nem veio eu ter. Eu tenho varicose, parece um mapa hidrográfico. Não, é que minhas veias são muito finas, então eu acho que é tudo varicose. Até a gente tem aparelhos que visualizam isso no consultório, né? Tem fleboscópios, tem outros aparelhos assim, que a gente consegue, porque esses troncos ali, esses vasos nutridores, que a gente fala que nutrem as varicoses, não são muito visíveis a olho nu, a maioria. Quando a pessoa tem a pele bem branca, tu consegue ver, né? Assim, mas em geral ele tem que ter um aparelho junto. Então a gente começa, tanto que a paciente fechou um tratamento disso. A primeira sessão dela, eu nem vou aplicar nas varicoses. A primeira coisa que a gente vai fazer é tratar todos os nutridores. Porque daí na outra semana a paciente retorna, já está bem mais claro os negócios, então já se usa menos produtos. Até. Então assim, na verdade assim, volta se não for bem aplicado, como eu falei. Mas assim, o que eu falo de voltar é a mesma, tá? Porque assim, em geral, a pessoa que tem tendência a fazer, vai fazer em outros lugares.
Porque essas varicoses, assim, eu tenho paciente, principalmente descendentes de alemão, descendentes de europeus em geral, né? Croata, essas coisas. Tem muitos. Eu tenho pacientes que tem no rosto, no ventre, embaixo das axilas, nas costas. Eu já tratei uma paciente com varicose nas costas, que aquilo incomodava muito ela para usar biquíni e tal. E ela, não, doutor, eu quero tratar isso aqui. Eu falei, vamos tratar, então, vamos ter problema. Éder, bem rapidinho pra gente terminar aqui. Agora, nesse tempo de home office aí, qual que é a dica pra galera que trabalha em casa, tudo fora do esquadro, em cadeira de mesa de jantar com notebook? Não, o problema maior, assim, é cuidar o tempo que você fica sentado, sabe? A gente recomenda, assim, no máximo cada uma hora, pelo menos 1h30 no máximo, tu levantar, dar uma caminhadinha, só para fazer circular aquele sangue que tá parado. Muita hidratação, um negócio legal que até a média que a gente precisa seria 35 ml por quilo. Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos precisaria de 2,5 litros, 2,1 litros, na verdade. Para o metabolismo basal dela. E a gente precisa de mais líquido do que isso, geralmente, né? Então, pensar, se eu que tenho uma pessoa com mais de 100 quilos, eu preciso tomar muita água, né? E isso fluidifica um pouco o sangue, também ajuda, né? Fluidifica, fica mais fácil. Fazer exercícios constantes, assim, o ideal, assim, estar ali, trabalhou, fazer intervalos, não deixar para, tipo, vou trabalhar 3 horas seguidas e fazer um intervalo maior. Não, é melhor segmentar os intervalos, levantar 5 minutos, levanta para ir tomar uma água mesmo, deixa sempre uma garrafa de água grande ali, então eu já boto uma meta, assim, no turno da manhã eu vou tomar 2 garrafinhas, no turno da tarde 2 garrafinhas. Nesse levantar, se alongar também, porque esse tempo muito parado começa a restringir as articulações e começa a ter essas pandemites, né, que a gente estava brincando no começo. Pandemite. Mas valeu, então, a gente conversou aqui com o Dr. Éder Colombelli, cirurgião vascular. Tem muita coisa para falar com você ainda. Eu esqueci até de falar de salto alto, dá varizes ou não? Rapidão, só sim ou não? Não, é mito. É mito? Então tá bom. Então, Éder, você vai voltar à vontade. outro dia. Mas sabe o que é? Falar de assunto que interessa pra mulher. Com 2 mulheres, você quer o quê, cara? Não, isso aí. Cara, é metralhado, né? Assim. Ficou até atordoado aqui. Mas me põe à disposição. Quando quiserem convidar, a gente dá um jeito de vir. Aí sempre é um assunto que não tem fim, né? Não tem fim. Valeu, então. Obrigadão, tá, Éder? Muito obrigado. A gente tava conversando aqui com o Dr. Éder Colombelli, deixamos ele quase maluco, né? Mas tudo bem, a gente traz ele aqui numa próxima para conversar mais sobre saúde, sobre trombose, sobre todas essas coisas da circulação. Falando em circulação, eu tô com fome, Elisângela. Então vamos circular? Horário, vamos circular, galera. Amanhã a gente volta às 8 com a Supermanhã Itaipu FM. Até lá, obrigada pela companhia. Fui!